Falamos sobre a guerra entre Israel e Hamas. O ministro da Defesa israelense disse que os líderes do Hamas estão em fuga, conforme as tropas avançam em direção ao sul de Gaza. Vamos falar sobre isso com o Michel Gavendo, nosso correspondente em Israel, e também com o Américo Martins, que chega com análise aqui no Novo Dia. Michel, começo com você, porque esse avanço aumenta a tensão, principalmente ali na cidade de Rafah. Porque em Rafah estão mais de 1 milhão de civis que foram deslocados pelo conflito. Um bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É verdade, agora a tensão na região de Rafah, para onde fugiu a maioria dos civis que escaparam de outras regiões de combates. Mas não é só em Rafah. No norte da faixa de Gaza, onde todo mundo achava que os combates tinham terminado, Israel chegou a retirar tropas, o Hamas voltou a demonstrar certo controle na região do norte do território palestino, colocando alguns policiais, mas os combates voltaram lá também com tropas israelenses e tanques também, inclusive ao redor da cidade de Gaza. Em Rafah, as imagens de satélite mostram o crescimento da cidade de barracas, mais de 1 milhão de pessoas morando em abrigos improvisados, porque, segundo a ONU, as escolas e os prédios das instituições de ajuda já estão lotados, muito acima da capacidade, não tem mais condição de receber refugiados. Mesmo assim, Israel continua dando ordens, principalmente em Han Yunis, para os civis fugirem. Muitos ficam com medo, continuam lá no meio dos combates. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, foi à televisão dizer que a guerra vai continuar. E a gente se pergunta, já são quase 4 meses, amanhã dia 7, né? Então, as pessoas se perguntam quando isso vai terminar. Ninguém sabe. Israel disse que vai continuar até destruir o Hamas e conseguir a libertação dos reféns que estão com o grupo palestino desde o dia 7 de outubro. Por enquanto, Israel ainda não permitiu a volta das pessoas para aqueles locais que foram atacados no dia 7 de outubro, aqueles vilarejos e kibbutzim ao lado da faixa de Gaza. Essas pessoas são mais de 100 mil refugiados internos dentro de Israel também. Elas têm até o mês de julho, pelo menos, em abrigos do governo israelense. Segundo Yoav Gallant, o ministro da Defesa de Israel, o Hamas agora também está com medo. O líder, Yehia Sinwar, está escondido, segundo o ministro, em algum lugar de Han Yunis, provavelmente cercado por reféns israelenses para evitar alguma ação ou bombardeio dos militares. E, segundo Gallant, Sinwar já não tem o controle do Hamas, ele já não é um comandante. O ministro disse que Sinwar agora é apenas um terrorista em fuga. Carol. Obrigada, Michel, pelas informações, atualizando o que está acontecendo no campo de batalha. E aí, Américo, traga um pouco da leitura política, falando sobre Benjamin Netanyahu e as várias pressões que ele vem enfrentando. Ontem falávamos aqui com um destaque para a pressão interna da própria população de Israel, que nesse momento pressiona o primeiro-ministro israelense quando o assunto é a manutenção de um grupo de reféns sob o poder do Hamas. Quando falamos sobre questões humanitárias, a pressão contra Benjamin Netanyahu é internacional? Pois é, Carol, sem dúvida é internacional, existe uma pressão muito grande sobre ele com relação a tentar conter um pouco esse número de baixas aí de civis, especialmente na faixa de Gaza, mais de 27 mil mortos já, em sua grande maioria mulheres e crianças, mas o governo israelense, como o ministro da Defesa acabou de dizer e o Michel acabou de reportar, diz que a guerra vai continuar. Israel continua ali resistindo a essas pressões internacionais, especialmente dos Estados Unidos, para tentar conter um pouco a sua guerra. É preciso ser dito também, Carol, que os Estados Unidos poderiam ter colocado muito mais pressão sobre Israel. Os Estados Unidos são o país ali que mais apoia essa guerra, mais apoia o governo israelense, mais tem defendido a iniciativa de Israel e o direito, obviamente, de Israel se defender. Então, o presidente Joe Biden, por exemplo, e ele enviou, inclusive, o secretário de Estado, Antony Blinken,
Blinken para a região. Ele já esteve na Arábia Saudita, vai se encontrar com representantes do Egito, do Catar, com o próprio governo israelense e também com a autoridade palestina no território palestino da Cisjordânia, e ele vai tentar insistir nessa necessidade de se conter o ataque, se conter um número de baixas, especialmente entre os civis, e também, obviamente, colocar muita pressão sobre o Hamas para a libertação dos reféns israelenses e de outras nacionalidades que ainda estão na faixa de Gaza. Esse que é claramente um crime de guerra. Mas o governo israelense pretende resistir a essa pressão americana para conter a guerra, continua prometendo que vai lutar até destruir completamente o Hamas e vai continuar essa tragédia humanitária, infelizmente, por mais tempo no terreno. Especialmente agora que a agência palestina, a agência da ONU, que cuida dos palestinos, está sob uma intensa pressão também com a retirada de fundos de muitos países, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, vários países aqui europeus, pela suspeita de que alguns dos seus funcionários teriam participado daquelas atrocidades do dia 7 de outubro. Como o Michel disse, estamos chegando no 4º mês da guerra, as atrocidades continuam, o número de pessoas mortas continua sendo muito alto, o Hamas não entrega esses reféns e a gente continua numa situação muitíssimo complicada. O Antony Blinken, mais uma vez, vai tentar colocar pressão sobre todos os lados. É fundamental, por exemplo, a participação do governo do Catar, que é o grande mediador dessa história, mas infelizmente creio que a gente vai ver ainda mais violência e ainda mais deslocamento de pessoas dentro da faixa de Gaza antes de se chegar em algum tipo de negociação diplomática que possa resolver pelo menos parcialmente esse problema. Felizmente, Américo, obrigada pelas informações, análise com Américo Martins.